Explica-Mato para mais um vídeo, desta vez para estudar o limite de módulo de x menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Isto quando x tende para menos infinito. Bom, então como estudar este limite? Em primeiro lugar, fazer o que faço em todos os limites, que é averiguar se dá ou não indeterminação. Aproveito para mostrar aqui uma parte de uma página do resumo Explica-Mato, onde tenha as indeterminações que devem conhecer. As que estão no programa são estas 5, mais infinito, menos infinito, infinito sobre infinito. Este infinito sobre infinito pode ser mais infinito sobre menos infinito, ou menos infinito sobre menos infinito. Bom, desde que seja infinito sobre infinito, já é indeterminação. 0 vezes infinito também pode ser 0 vezes mais infinito, ou 0 vezes menos infinito. 0 sobre 0 e 1 elevado a mais infinito. Sabendo estas indeterminações, vamos então averiguar se este limite dá ou não indeterminação. Se não der, fica resolvido. Se der indeterminação, teremos que ver como resolver. Bom, então substituir aqui o x por menos infinito e ver o que vai dar. Reparem, aqui dentro do módulo, eu coloco aqui menos infinito no x e aqui fico com menos infinito ao quadrado, que dá, como está ao quadrado, dá mais infinito. Mas como tem depois o menos atrás, fica menos infinito. Este x também tende para menos infinito, dá menos infinito. Com o módulo fica mais infinito. Então, no numerador tenho mais infinito. A dividir por... Agora aqui, menos infinito ao quadrado dá mais infinito menos 1 dá mais infinito. Lá está, indeterminação, infinito sobre infinito, neste caso mais infinito sobre mais infinito. Então temos de sair desta indeterminação. E a expressão da qual queremos calcular este limite tem um módulo. A primeira coisa a fazer quando tem módulo é tentarem tirar o módulo de uma forma simples. É simpático nós tirarmos os módulos de uma expressão quando estamos a estudar um limite. Porquê? Porque se estamos a estudar um limite, nós estamos a estudar a expressão para numa determinada zona do domínio específica. Neste caso é quando x tende para menos infinito. E se nos colocarmos nesse contexto, nós eventualmente conseguimos saber se o que está dentro do módulo é positivo ou negativo. Portanto, quando x tende para menos infinito, que é o que nos interessa aqui estudar. Ora, se eu souber que o que está dentro do módulo é sempre positivo, quando x tende para menos infinito, então eu simplesmente tiro o módulo e não troco sinais nenhuns, porque o módulo de algo positivo é essa mesma coisa. Se eu souber que o que está dentro do módulo é negativo, então eu tiro o módulo e troco o sinal do que está lá dentro, porque eu sei que o que está lá dentro do módulo é negativo. Então é isso que vou averiguar agora, ok? Então fica, reparem, quando x tende para menos infinito, para onde é que tende o que está dentro do módulo? De alguma maneira tem que conseguir saber isso. Eu até já fiz isso há pouco, reparem, agora vou repetir só para que isso fique bem claro e dar aqui uma dica importante. Então, se x tende para menos infinito, x menos x ao quadrado também tende para menos infinito. Lembram-se que foi o que deu aqui dentro do módulo quando estava a aplicar limites. Se eventualmente, reparem no que eu vou dizer, se eventualmente ao fazer isto, a tentarem ver se o que está dentro do módulo tende para mais ou menos infinito, ou para onde é que tende, se der indeterminação, imaginem, podia dar aqui, se eu tivesse o x a tender para mais infinito, poderia dar aqui mais infinito menos infinito, que era uma indeterminação. Como são polinómios, colocam o termo de maior grau em evidência e fica resolvido. Conseguem também por aí saber para onde é que tende, ok? Mas neste caso não dá nenhuma indeterminação. Menos infinito ao quadrado dá mais infinito com menos atrás fica menos infinito, e depois este x que tende para menos infinito com outro menos infinito. Atenção, menos infinito não é indeterminação, dá menos infinito, ok? Por isso ali sabemos que tende para menos infinito. Ora, se tende para menos infinito, então o que está dentro do módulo, quando x tende para menos infinito, vai dar negativo, porque está também a tender para menos infinito. Então, onde nós queremos estudar esta expressão, vamos ter aqui valores para x menos x ao quadrado negativos. Ora, se x menos x ao quadrado é menor que 0, então, o que é que acontece relativamente ao módulo disto? O módulo de x menos x ao quadrado, como o que está dentro do módulo é negativo, fica igual a tirando os módulos e trocando o sinal do que está aqui dentro, ou seja, menos, e agora coloco um parênteses, x menos x ao quadrado. Ou seja, tirei os módulos e troquei o sinal de tudo o que está lá dentro. E por isso é fácil tirar o módulo quando estamos em limites, porque estamos a estudar numa determinada zona do domínio. Fica então limite de menos x ao quadrado
a dividir por x ao quadrado menos 1. E agora, reparem, aqui até ficam bastante tranquilos, porque tem um limite quando x tende para menos infinito de um quociente de dois polinómios. Estes limites são sempre fáceis de resolver. Eu vou só, antes de mais, arrumar aqui a casa, portanto, tirar aqui o parênteses, fica menos x mais x ao quadrado, e depois até vou escrever por ordem de grau, ok? Quando x tende para menos infinito, e depois já vou relembrar como é que se resolve. Fica então limite de x ao quadrado menos x, trocando aqui, a dividir por x ao quadrado menos 1. Bom, lá está, quociente de polinómios com o x a tender para mais ou menos infinito, até vemos logo quanto é que dá. Este limite vai dar 1. Porquê é que eu digo logo que dá 1? Porque os polinómios têm o mesmo grau. Quando os polinómios têm o mesmo grau, atenção, quando o x está a tender para mais ou menos infinito, ok? Ficamos com o quociente dos coeficientes dos termos de maior grau, que é 1 sobre 1. Vai dar 1. Porquê que vai dar 1? Para entenderem melhor, reparem, vai dar 1 porque coloca-se em evidência o termo de maior grau no numerador e denominador, colocando em evidência o termo de maior grau. Depois podem aplicar essa regra prática que eu disse, eu agora estou aqui a explicá-la. Fica 1 menos 1 sobre x ao quadrado, portanto, quando x tende para menos infinito, que é igual, reparem, isto está a multiplicar este x ao quadrado, aqui no parênteses, aqui também, x ao quadrado a dividir por x ao quadrado dá 1, portanto, vai desaparecer daqui, porque fica 1 a multiplicar, e ficamos então com o limite de 1 menos 1 sobre x, reparem, este x também sempre fica com 1 aqui do denominador, a dividir por 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Isto quando x tende para menos infinito. Aplicando limites agora, fica 1 menos 1 sobre menos infinito, a dividir por 1 menos 1 sobre menos infinito ao quadrado. Ora, aqui já não temos indeterminação, fica 1 menos 0. Reparem, aquelas operações com o infinito que eu já tenho mostrado em outros vídeos. Uma constante sobre infinito dá 0. Aqui a mesma coisa. Aqui menos infinito ao quadrado dá mais infinito, 1 sobre mais infinito dá 0. Uma constante sobre infinito dá 0. Uma constante, sem ser, sim, uma constante, ok. Uma constante sobre infinito dá 0. E então fica aqui 0, 1 menos 0 dá 1, 1 menos 0 dá 1, 1 sobre 1 dá 1. Como eu tinha dito há pouco, este limite tinha mesmo que dar 1 aqui pelos coeficientes, ok? Quando os graus são iguais, podem ver pelos coeficientes. Se o grau do numerador for superior, isto vai dar mais ou menos infinito, dependendo aqui do sinal. Se o grau do denominador, do polinómio que está no denominador, for superior, vai dar 0. Mas tudo pela mesma estratégia. Se fizerem sempre esta estratégia, que é colocar em evidência o termo maior grau, então vão sempre conseguir resolver. Aqui ou dá o quociente dos coeficientes, se tiverem o mesmo grau, ou dá 0 se o grau do polinómio que está em denominador for superior ao outro, ou dá mais ou menos infinito se o polinómio que está no numerador tiver maior grau. Fica assim resolvido este problema. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até uma próxima!